Você não soube me amar. 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 Oh, baby, não. Quem já foi deixado ou deixada pode sentir raiva, ódio, frustração, vontade de vingança, mas um sentimento bastante comum, sabe qual é? É a culpa. E não bastasse você se culpar internamente com o famoso se eu tivesse feito, se eu tivesse entendido, se eu não tivesse mentido. Ainda tem aquelas almas cebosas que ficam no seu pé do ouvido dizendo coisas do tipo: a relação acabou porque você não se cuidava. Aposto que ela ou ele lhe deixou porque você não dava carinho. Tenho certeza de que a relação acabou porque a vida sexual de vocês não encaixava e você devia ter prestado muito mais atenção a isso. Para, bebê! Assumir a culpa pelo relacionamento ter acabado é muito injusto e pode trazer prejuízos sentimentais e psicológicos muito difíceis de serem ultrapassados. Então, eu vou te dar 5 motivos pelos quais você deve parar de se punir por uma separação ou pelo término de um relacionamento e para nunca mais você engolir com culpa aquela célebre frase: a nossa relação acabou porque você não soube me amar. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Depois de uma separação, dependendo de como tudo aconteceu, a fase pós-término pode fazer você se sentir uma pessoa solitária e vazia por dentro. Nesse momento, é natural que você comece a se questionar sobre tudo o que aconteceu. E é aí que você precisa ter atenção plena. Sabe por quê? Porque nessa hora, mesmo inconscientemente, você corre o risco de se perder nesses pensamentos e focar apenas no que você fez de errado. Isso pode complicar tanto ao ponto de você começar a acreditar que é a única pessoa responsável por tudo o que aconteceu. Consequentemente, vai querer se punir por isso, lamentando a perda da pessoa que você amava e muito mais. Se atacar e assumir toda a responsabilidade pode fazer você pensar coisas muito ruins sobre você mesmo e isso pode refletir na sua autoestima. E eu não estou dizendo que você não errou. Eu estou dizendo que em uma relação todo erro individual é fruto de uma dinâmica conjunta. Por exemplo, se o outro lhe traiu, ele errou porque falhou no combinado com você. Mas se você for bem honesto ou honesta, você vai entender que desde muito tempo você sentia que não podia confiar naquela pessoa. Mesmo assim, você optou por ficar na relação por medo de ficar só ou por não conseguir lidar com a dor de perder o outro. Ou seja, havia erros na dinâmica que sustentava essa relação. Deu para entender, bebê? Numa relação, o erro individual existe sim, mas ele normalmente está ancorado, amparado em erros que já existiam na estrutura, na configuração do relacionamento. Às vezes, você não vai conseguir enxergar isso que eu estou dizendo assim de imediato. Mas pode acreditar, boa parte desse enredo, cheio de culpabilizações que você criou na sua cabeça, tem falsas afirmações que a sua culpa quer que você ache que são verdadeiras. Se você está se sentindo assim, eu tenho aqui alguns motivos para você parar de se punir pelo seu passado ou pelo término da relação com a pessoa que você amava. Primeiro, você fez o seu melhor. Tem uma coisa que eu costumo dizer sempre nos meus vídeos e que eu já escrevi em um dos meus livros, que é o seguinte: a gente não vive como a gente quer, a gente vive como consegue. Se você soubesse fazer melhor, com certeza teria feito. E se você gostava da pessoa, você nunca sabotaria o relacionamento, ou o seu parceiro, ou o que quer que fosse de propósito. A gente sempre faz o nosso melhor dentro das circunstâncias em que a gente se encontra. Ninguém levanta da cama e diz:
hoje eu vou tornar a minha vida um inferno. Pode até tornar, mas a intenção não é essa quando você se levanta, concorda? Por exemplo, quando você evita de falar algo que te incomoda na relação com o outro e faz isso para não gerar conflito, para poupar a relação, mas isso acumula de tal forma que mais na frente acaba explodindo e sendo a causa do fim da relação. Nessa situação, na verdade, você tinha a intenção de manter as coisas em equilíbrio, mas não tinha se dado conta do tamanho do problema que o seu calar-se poderia causar. Compreende? Então, seja mais compreensivo e menos crítico com você mesmo. Segundo, você nunca vai ser a única pessoa responsável pelo relacionamento. Olha, se até para dançar com outra pessoa o ritmo tem que ser acertado, o que dirá numa relação? Então, cuidado para não cair no jogo de ficar se repreendendo e justificando ou desculpando tudo que o outro fez. Não dá para assumir a culpa de tudo por vocês dois. É preciso 2 pessoas para fazer um relacionamento funcionar. Mas também é preciso 2 pessoas para fazer um relacionamento se tornar disfuncional. O outro tem que ser, no mínimo, cúmplice da história que vocês viveram. Então, nada de assumir 100% da responsabilidade. E eu vou repetir, por mais caca que você tenha feito, na verdade você era apenas 50% do relacionamento. Combinado? E aqui eu faço assim um parêntese importante. Na nossa sociedade, pelo menos enquanto estrutura social, não estou falando de indivíduos, mas de estrutura, esse sentimento de culpa recai com muito mais frequência nas mulheres quando são deixadas pelos homens. Coisas como: você não se arrumava para ele, homem a gente pega pelo sexo, você não acompanhava ele em todos os cantos que ele ia. Para, bebê! Para! Porque esse tipo de frase só confirma o quanto a sociedade ainda precisa evoluir. Isso porque nas gerações anteriores não era tão comum a mulher querer construir uma carreira ou ser chefe de família, por exemplo. E uma das consequências dessa estrutura social é essa culpa que é jogada para cima delas. Hoje, a mulher se sente culpada por ir trabalhar e dedicar menos tempo à maternidade, ou se sente culpada por ter largado o trabalho para ser mãe em tempo integral. São escolhas que as gerações anteriores não tinham que fazer, mas que hoje em dia sim é necessário. E se pensar nas mulheres que querem se manter solteiras ou que não querem ter filhos por opção, aí então a gente sabe o peso da cobrança que a sociedade coloca para essas mulheres. Ou seja, a culpa de forma mais intensa ronda o universo feminino. É hora de desconstruir essa mentalidade cafona que coloca mulheres e homens em lugares e com responsabilidades diferentes, porque isso não tem mais nada a ver. Fechado esse parênteses, vamos seguir lembrando que, apesar dessa culpa ser mais frequente nas mulheres, também existem homens que se sentem culpados quando são deixados, ok? E essas reflexões que eu estou fazendo aqui valem tanto para os homens quanto para as mulheres. Então vamos para o terceiro ponto. Você não precisa se comparar aos outros. Se esse comportamento de autoflagelo é prejudicial, e ele é, a coisa pode piorar e muito se você começar a se comparar com a vida do seu ex, ou ainda com os seus amigos que estão namorando e você continua solteiro ou solteira. Isso não ajuda em nada a seguir em frente. E em vez de se comparar, que tal cultivar e reafirmar a sua autoestima? Tenha em mente que você é mais do que o seu relacionamento e de tudo o que aconteceu nele.
Pare de se comparar aos outros e pense em tudo o que aconteceu como um caminho de crescimento. As experiências que você viveu nessa relação certamente fizeram com que você crescesse, se desenvolvesse e se melhorasse enquanto pessoa. Então, a melhor comparação que você pode fazer é com o você de antes. Observe o quanto você está mais forte, mais sábio e mais inteligente sobre os relacionamentos hoje do que estava antes de viver esse relacionamento que acabou, independentemente de quem errou. Observar a situação dessa forma faz você transformar o auto-julgamento em gratidão, porque ao invés de se julgar, você vai ser grato pelo desenvolvimento que você conquistou. Então, agradeça as experiências que lhe ajudaram a evoluir como pessoa e como uma boa companhia para alguém que ainda vai surgir na sua vida. Quarto ponto, você merece tanto perdão quanto o seu ou a sua ex. Você pode ter feito coisas não muito legais, sabendo ou mesmo sem saber ou sem ter a intenção de ferir o outro. Mas lembre-se sempre de que você é um ser humano, crescendo e cometendo erro, como todas as pessoas fazem, inclusive o seu ou a sua ex. Os seus erros não precisam ser lamentações, precisam ser uma escola para você se tornar uma versão melhor de você mesmo. Você pode perdoar alguém que lhe abandonou, lhe feriu, não pode? Mas saiba que você merece o seu perdão da mesma forma que você é capaz de dá-lo ao outro. Quinto ponto. Você também deve assumir a responsabilidade pelas coisas boas. Nossos sentimentos depois de um abandono fazem com que a gente queira assumir a responsabilidade por tudo de ruim que aconteceu. E claro, nem tudo foi perfeito. Existem sim algumas coisas negativas pelas quais você pode assumir essa responsabilidade em seu relacionamento anterior. Mas vem cá, pelo que é que você pode levar o crédito? Se você se culpa por todas as coisas ruins, não precisa também receber algum crédito pelas coisas boas que aconteceram nessa relação? Pense quais foram os aspectos positivos desse relacionamento, como foi o seu processo de amadurecimento, o que essa relação trouxe de bom e o quanto você também contribuiu em boa parte para os momentos felizes de vocês. O escritor John Maxwell tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a vida é 10% do que acontece com você e os 90% restante são como você reage ao que aconteceu. Então você pode escolher sentir culpa e continuar gastando seu tempo e sua energia com isso, ou fazer as pazes com o que ficou para trás e seguir em frente. Se autoanalise, até mesmo escreva no papel seus erros e acertos, porque quanto mais você entender sobre você mesmo, mais você compreenderá a sua humanidade, a sua capacidade de se auto-melhorar e, sobretudo, você vai aprender a se afastar de quem tenta lhe convencer de que você não sabe amar. Pense nisso. Pelo menos pela cantoria do começo, vale você me amar e vir fazer parte da família Nós da Questão. Concorda? Então, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações, deixa o joinha nesse vídeo que ele precisa para rodar mais e vem ficar comigo para a gente se ver no próximo vídeo. Combinado? Tchau, até a próxima!